vamos começar o programa de hoje falando sobre a CEMOB, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana daqui de Belém, que fez mais de 28 mil autuações de trânsito apenas em janeiro deste ano. Na comparação com o ano passado, nesse mesmo período, foi um aumento de 38%, porque naquela época foram mais de 20 mil infrações. Então a gente viu um crescimento aí de pelo menos 8 mil autuações de trânsito entre janeiro de 2024 e janeiro de 2025. Vamos já começar com um gráfico na tela mostrando esses números da CEMOB. Entre essas autuações mais frequentes, destacam-se aí mais de 700 registros de motociclistas sem capacete, mais de 400 casos de condutores transportando passageiros sem capacete e também quase 300 infrações por conversão em local proibido. É o que a gente está vendo aí na tela sobre as infrações de trânsito em Belém. A comparação entre janeiro de 2024 e também janeiro de 2025. Para você que está na tela, a gente está mostrando um gráfico por aí. Vou pedir para a Isis trazer mais informações sobre isso. Elisa, só em 2024 a CEMOB registrou aí 266 mil infrações, um pouquinho mais de 266 mil infrações de trânsito. As principais foram excesso de velocidade, que ficou em torno aí de 129 mil, o avanço de sinal vermelho, que foram 74 mil, e a condução de motocicleta sem capacete, aí mais de 10 mil infrações. Em janeiro de 2024, foram contabilizadas 20.370 infrações só aqui pela região metropolitana de Belém. É o Velozes e Furiosos da capital paraense, né, meninos? É verdade, é verdade. O problema do trânsito é um problema histórico, não só em Belém, como no Brasil inteiro. Onde quer que você vá, são poucos os lugares nesse país em que você vê, de fato, um trânsito organizado. Mas aqui em Belém parece que o negócio é especial. Parece que as pessoas fazem autoescola, mas elas saem sem a devida capacidade para dirigir os seus carros. E aí eu chamo a atenção para uma coisa que nós temos aqui em Belém e que ela, na verdade, ela só existe no papel porque nunca é aplicada, que chama-se Código de Postura. O Código de Postura já existe há muitos anos, há décadas, na verdade, na nossa cidade, que trata justamente de medidas para que a gente consiga viver numa cidade em que as pessoas respeitem minimamente as regras. Mas esse Código de Posturas, ele é o famoso para inglês ver, né? Porque ele não é fiscalizado, o poder público não fica em cima da população, e o que a gente vê é esse cenário de trânsito na cidade em que as pessoas se sentem livres para fazer o que elas bem entendem, estacionar onde elas bem entendem. Então, eu diria que o problema do trânsito, especialmente em Belém, passa, claro, além da educação no trânsito, mas passa também por um problema gravíssimo, que é do poder público não estar fazendo seu papel suficiente de aplicar e de fiscalizar aquilo que já está previsto no Código de Postura da cidade. Porque a gente sabe que é muito fácil criar as leis, né? Mas fiscalizar é o problema. Tanto que as pessoas acabam sendo ali pessoas sem educação e param onde elas sabem que é proibido, independente de qualquer coisa, até priorizando, deixando as pessoas ali passarem na rua. A Vanessa estava comentando comigo um tempo desses que ela vai para a rua quando ela precisa passar na calçada porque tem muitos carros estacionados também. Exatamente. É um problema super corriqueiro aqui da nossa cidade, e a gente vê que, logicamente, que é muito bom as pessoas abrirem novos empreendimentos. A nossa cidade está numa grande expansão, tem muita gente que já está, inclusive, visando a Copa. Isso é muito bom para a geração de emprego, de renda e tudo mais. Só que não pensam exatamente nos pedestres. É super ruim você ter que sair da calçada porque não tem onde você passar, porque os carros estão lá estacionados e ninguém respeita. Eu passo por lá todos os dias praticamente e digo a mesma coisa pro flanelinha, que não tem nada a ver, tadinho, mas eu sempre comento a mesma coisa. Um dia eu vou denunciar essa empresa, hein? Diga lá que eles não estão cumprindo com o Código de Postura, inclusive. Mas, logicamente, que são muitos lugares e a gente nem tem por que citar aqui nesse momento, até porque a empresa, né, só está pensando nessa expansão, mas não está pensando no pedestre. Outro fato super interessante que é bom a gente colocar aqui também, gente, até nas cidades do interior é muito difícil a gente ver motociclistas, principalmente, sem o capacete. Aqui parece que é algo muito comum. São Miguel do Guamá. Olha, em Santarém, vou dar esse exemplo porque eu morei lá há 26 anos, em Santarém é muito, muito difícil. Só em bairros muito afastados, porque a fiscalização é muito maior por ser uma cidade menor,
ok, tem isso também, a gente tem que levar em consideração a grandiosidade do tamanho da nossa capital, mas algo que eu fiquei, assim, super surpresa foi quando eu vi dentro da cidade mesmo, assim, no centro da cidade, os motociclistas sem capacete. Fiquei, gente, como assim? Será que não tem fiscalização na cidade? Eu era recém-chegada, né? Bom, mas agora parece que a CEMOB resolveu autuar quase 28 mil pessoas. Olha, eu não sou motorista, mas faço uso de aplicativo todos os dias para me deslocar, tanto para o trabalho, para qualquer outro tipo de coisa. Eu uso a moto, né, principalmente por causa do tempo. Né? E eu acho que esse problema do tempo, né, ganhar tempo, é o que faz com que a gente acabe passando, né, dos limites ali de trânsito. Já peguei muito motorista que, por exemplo, ali na Avenida Perimetral tem uma rotatória, né? E entre as rotatórias, eles abriram um espaço, né, nas calçadas super que comum, dividem, inclusive, a gente vê. Que dividem, né, as duas pistas ali de ida e volta, abriram espaços e os motociclistas, eles não vão até a rotatória, eles passam por aqueles pequenos espaços, o que, obviamente, né, ali a gente está falando de uma via expressa, a Avenida Perimetral, que passam veículos de grande porte ali em uma velocidade um pouco mais alta, que pode acontecer um acidente fatal, como já aconteceu e, infelizmente, já noticiei em outros momentos aqui na emissora, acidentes que acontecem ali muito perto de casa. Então, às vezes, eu mesmo, como motorista do aplicativo, o cara vai fazer a conversão ali errada e eu estou à mercê de estar com uma pessoa que está fazendo uma infração de trânsito. Então, é importante até falar isso. Tem gente que tampa a placa da moto com uma máscara. Você que vai pegar aplicativo, preste bem atenção nesses motoristas. Mas eu queria chamar a atenção para outra coisa também. Quando a gente fala de estacionamento, né, ali irregular ou algo do tipo, eu sempre chamo a atenção para o centro da cidade, né? Ali no Liberal Mais Notícias, a gente abre as câmeras do CEOP no meio-dia e pega a Avenida Nazaré, que tem aquela sequência de escolas ao meio-dia, onde, obviamente, os pais dos alunos estão ali para buscar os seus filhos, né? Com toda a preocupação do mundo, eu entendo, mas a fila dupla, ela é gigantesca. Inclusive, teve fila tripla. Exatamente. Tripla. Inclusive, teve uma operação no final do mês passado, né, pela CEMOB, para começar a multar essas frentes de escola, não só aqui em Belém, mas também na região metropolitana de Belém, para tentar evitar com que o trânsito fique tão parado, que possa acontecer acidentes, pais que às vezes estacionam na calçada. Eu entendo que é necessário buscar o filho, é necessário uma estrutura para receber essas pessoas, até das escolas, ou ver com a CEMOB alguma forma de lidar com isso de uma maneira melhor, mas a gente vê muitas infrações. E assim, Belém choveu, a gente sabe que o trânsito fica caótico. Foi o que o Gustavo Desanda falou. totalmente. Parece que ninguém sabe mais dirigir, todo mundo está com pressa, todo mundo quer sair de casa. E as infrações são, principalmente aqui em Belém, a máxima de infrações são de velocidade. Aqui a gente quer correr, quer chegar no lugar... A Belém nem é uma cidade tão grande, né, quando a gente faz em comparação com outras capitais ou outras metrópoles, mas todo mundo está sempre correndo, né, Gustavo? Sempre todo mundo acelerado, né? E você sabe por que as pessoas estacionam na calçada? Porque elas sabem que ninguém vai fazer nada. Pronto. As pessoas fazem errado porque elas sabem que não existe fiscalização suficiente no município para usar o rigor da lei contra quem está utilizando de práticas erradas. Então, esse é um problema muito sério na cidade, que é de falta de fiscalização. A gente sabe que o poder público ele tem poderes limitados e que ele, de fato, age para tentar conscientizar as pessoas, mas ainda é muito pouco. É muito pouco. A fiscalização ela precisa ser muito mais rígida. Existem meios para isso. Agora, isso também não significa, é bom também dar o outro lado da moeda, porque a gente está falando de Brasil. E quando a gente fala de Brasil, infelizmente, qualquer excesso de poder na mão de um órgão vira a possibilidade de corrupção. Então, em qualquer cidade no Brasil, você vai encontrar, especialmente em capitais, é claro, problema sério de indústria da multa, né? Que é o poder público usar a falta de consciência da população para arrecadar dinheiro através das multas. Até por exemplo, um exemplo muito claro que eu lembro, em São Paulo, o Fernando Haddad, que é hoje ministro da Fazenda, quando era prefeito de São Paulo, em 2016, terminou o primeiro mandato dele, foi tentar a reeleição e não conseguiu se reeleger. Um dos principais motivos era justamente que a população acusava a prefeitura de estar incentivando uma indústria da multa na cidade, sem de fato estar ajudando a população a dirigir melhor, se comportar melhor no trânsito. Então você tem que ter sempre as duas coisas. Uma conscientização decente, para as pessoas entendam de fato que o que elas fazem não só é errado, mas existe um código de postura que traz punições caso você descumpra, mas você tem que ter também o rigor da lei.
Vamos conferir na tela um comentário de um ouvinte nosso, uma pessoa que está assistindo a gente pelo YouTube. É o Tarcílio Braga falando que em frente ao fórum tem muita irresponsabilidade de carros estacionando e não tem fiscalização. Realmente ali naquela região onde tem ali a Prefeitura de Belém, o fórum, o Ministério Público, a LEPA, tem muito carro parado de forma irregular lá de fato. E falando em irregularidade, eu queria levantar também um ponto. Você falou de aplicativo, Isis, e uma coisa que eu vejo muito acontecer é quando são entregadores, né? Não estão com passageiros, mas eles se acham no direito de cortar caminho ali subindo nas calçadas. Eu, pelo menos, quando eu estou andando na rua e que eu vejo isso, eu me assusto. Até acho que é uma situação de assalto, de roubo, enfim. Então, talvez devesse ter uma forma também, além da prefeitura fiscalizar essas pessoas, o próprio aplicativo, né? Criar algum tipo de dano ali para o motorista que está pegando a contramão, por exemplo, para chegar no destino mais rápido, até porque a gente sabe que a quilometragem, nesses casos, conta também pelo valor. Exatamente. E olha, Elisa, é o seguinte, foi o que o Gustavo falou, né? É uma questão de educação, né? Não tem essa educação no trânsito, a fiscalização ela ainda é pequena, é incipiente, mas em compensação, quando é fiscalizado, a multa parece que sai mais barato do que a infração. Sabe, a gente vê que, vou passar no sinal vermelho, poxa, vai vir uma multa aí pra mim, R$200, R$100, eu pago, depois eu resolvo, entendeu? Sai da ideia de que a multa é só uma punição e não uma preservação da vida. Quando a gente fala principalmente de motociclistas, por que eu chamo a atenção dos motociclistas? Ali o para-choque da moto é o seu corpo, né? Se acontece alguma coisa, você é arremessado, lançado, né? Muitas vezes as pessoas, eu vou pegar uma corrida que é, sei lá, daqui para ali, 1 quilômetro que seja. Não vou de capacete não vou bagunçar meu cabelo, não vou botar um capacete assim assado, eu acho que não tem necessidade, só vou bem ali. E é nesse momento que às vezes acaba acontecendo o trágico, né? Acaba acontecendo o sinistro. Então eu acho que para além da multa, da fiscalização, da CEMOB, o brasileiro como um todo, não estou falando só do paraense, o brasileiro como um todo tem que conscientizar para entender que o trânsito não é brincadeira, que vidas estão ali, vidas importam. O sinal vermelho que tu passa ali, às vezes, porque está atrasado para o trabalho, alguma coisa aconteceu, ele, preciso fazer uma coisa urgente, pode custar muito caro. Então, quando a gente fala de conscientização, fiscalização, é o Estado agindo, né, com o cidadão. Mas aí, você motorista, né? Você motorista de aplicativo, você motorista do seu carro particular, você que também dirige ônibus, que a gente sabe que os ônibus, às vezes, também cometem infrações. Motorista de van, eu moro ali perto de São Brás, e a gente vê aquelas vans concentradas que saem ali para outros lugares e distritos de Belém, muito também passando por cima de moto, aquela grande confusão, furando sinal vermelho, passando na faixa de pedestres. Isso tudo a gente está colocando questões que envolvem vidas humanas, né? Um descuido pequeno e a gente acaba perdendo uma vida. Então, é necessário que tenha fiscalização, sim. A gente vê uma ação da CEMOB cada vez maior, né? Para quem está dirigindo em Belém, está vendo aí novas araras, né? Que a gente chama de fiscalização, que já cometem essas multas, novas tecnologias. O motorista reclama, agora está tudo cheio de multa em todo lugar, mas é necessário essa fiscalização, né, Elisa?